Olá, quarto ano! Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, mais uma aulinha hoje, professora Ana Paula. Professora Sirlene. Hoje continuamos nossa aula de número 25 já, hein? Isso. Puxa, continuamos com os problemas que envolvem as operações fundamentais. Você vai precisar do seu material de sempre, né? Caderno, lápis, a borracha, o apontador. Fazer as anotações direitinho, né? Então, tempo rapidinho, verifica se tá tudo aí, já vamos começar. Prontinhos? Vamos lá, relembrando nossa última aula, falando sobre problemas, né? Resolvemos com as operações, né? Isso, aprendemos que não podemos guardar mágoas. Então nós conhecemos lá o Inhodó e o Pocó e somamos os relatórios magoados que eles tinham. Com material dourado, inclusive, isso, né? Muito bem, e hoje, como é uma continuidade, ainda estamos falando de resolver problemas, nada melhor do que os borborildos. Claro, são os problemáticos aí, né? Olhem lá, já conhecemos vários personagens, né? Eles são bichos cheios de problemas. E além de tudo, né? Eles vivem se metendo em confusão. Sempre, né? Eles se metem em encrenca o tempo todo. Nós já conhecemos, nesse livro aqui, professora Ana, tem 15 problemas boborildos. A gente já trabalhou com 4 probleminhas, né? Que são esses que estão ali na tela, né? Isso. O Tobertinho com o seu Pocotoco que não parava de crescer. O Rufus com o problema da sua cama feita de plantas carnívoras. Tadinho, o Dudmilo, cheio de alergia. Lembra? Comia docinhos, crescia orelhas no corpo. E na última aula, nós conhecemos o Inhodó. Olha a cara de triste dele, todo magoado. Viu? Guardar mágoa deixa as pessoas tristes. Deixa as pessoas tristes. Então hoje nós vamos conhecer mais um problema boborildo. Animados? Vamos lá. Então, os borrões. Ni era um bicho medroso da família dos borrões. Ele sentia medo de tudo. Mas quem o assustava era Trondas, o monstro que tomava conta da ponte do rio. Trondas tinha uma mania bem esquisita. Ele gostava de devorar filhotes de boborildos que não soubessem fazer contas. Para não ter que chegar perto do monstro, Ni costumava atravessar o rio a nado. Certa vez, porém, ao ir para a escola, fazia tanto frio que ele resolveu enfrentar seu medo. Aproximou-se da ponte cautelosamente e perguntou: Seu Trondas, eu posso atravessar? Pode. Mas o senhor vai me devorar? A criatura respondeu-lhe com uma voz meio azeda. Se você conseguir somar o número de dentes que tenho com a quantidade de unhas das minhas mãos e mais o total dos meus chifres, tudo em um só minuto, eu deixo você passar. E abriu a boca, soltando um bafo gelado. Apontando o dedo trêmulo, Ni contou rapidamente. 46 dentes pontudos, 22 garras afiadas e 3 chifres cortantes. Depois tomou fôlego e gritou para o monstro que já estava bem perto, pronto a devorá-lo. 71. Eu acertei, seu Trondas? Será que o Ni foi devorado? Você acha que esse monstro sempre acertava as contas? Que monstro, hein? E ele era um monstro que gostava de matemática. Eu acho que era por isso que ele colocava esse desafio aí para os filhotes de boborildos. Puxa vida, hein? Será que o Ni acertou? Ou será que o Ni foi devorado? Essa é a pergunta que vamos tentar responder hoje. Agora.
Então vamos lá. Será que o Ni foi devorado? Vamos pensar juntos. Primeiro, bom, sabemos que para não ser devorado, Ele tinha que acertar um cálculo que o Sr. Trondas fez para ele. fez para ele. E o cálculo envolvia suas partes assustadoras. Isso, partes né, assustadoras do corpo. do corpo. Primeira delas, quantos dentes? Os dentes pontudos do Trondas. Quantos dentes pontudos ele tinha? 46. 46 dentes pontudos. E quantas garras afiadas? 22 garras. Nossa, é muita né? garra, hein? Muita. E os chifres cortantes ainda? 3 chifres cortantes. Era muito feio esse monstro. Né? Era. Ele era um monstro assustador, né? Assustador. Não era à toa que o Ni estava trêmulo. Uhum. Bem, o que o Ni precisava fazer para se salvar? Primeiro ele tinha que somar, né? O que o monstro pediu para ele. Pediu. O monstro quer o resultado, dessa soma, Então né? ele tinha que somar lá os 46 dentes, né, do Trondas, com mais as 22 garras, mais os 3 chifres. Mas antes mesmo de somar, ele teve que Contar, né? Contar. Então ele tinha que contar corretamente com os dedinhos trêmulos Uhum. e ainda somar E ainda corretamente. somar. Todas Vamos ver essas... se ele acertou, hein? Vamos ver. Um momento tenso. E qual foi a resposta do Ni? Na leitura que a gente fez, ele disse que era 71. Será que ele verificar. acertou? Vamos verificar. Olhem lá. Olhem lá na tela. 46 dentes pontudos. Somado. Com as 22 garras, E ainda com os 3 chifres, todas essas partes assustadoras do monstro. Se você separar, se você decompor ali o 46 como 40 mais 6 e o 22 como 20 mais 2, é possível achar esse resultado fazendo a seguinte estratégia. Vamos tentar montar aqui com o material dourado. Vamos, professora? Vamos. Lembra do material dourado da última vez? Então, vou pegar Tínhamos aqui. lá primeiro a quantidade de 46. Que Então- já está decomposta ali em 40 mais 6. Vamos relembrar que cada barrinha dessa é uma dezena. É uma dezena Que porque tem- é formada ali por 10 unidades. 10. Lembra 10 que a unidades. unidade era aquele Era o- quadrinho menor? Era o cubinho menor? né? Isso. Uhum. Então, 10 aqui- delas agrupadinhas. Dá uma barrinha aqui. Dá uma barrinha. Tá? Então, nós vamos usar aqui as dezenas, vamos Ok. trabalhar aqui. Então, são 40. 40. 46 é a quantidade que vamos formar Tá, primeiro. então, nós temos aqui 10, que é a primeira dezena. Uma dezena, 10. 2 dezenas, 20. 20. 3 dezenas, 30. Mais uma dezena, 40. Olha que Então, interessante. fechou aí. Conseguimos Aqui tá a dezena. representar a quantidade 40 só com poucos objetos aqui, né? Com 4 barrinhas. 4 barrinhas. 40, mas são 46 6. Ah, então nós vamos ter que os pegar dentes aqui pontudos. mais Eu já tenho uma aqui. unidade. 2, então. 3, 4, 5, 6. Então, aqui, 6 dentes cubinhos, pontudos. né? Então, vamos colocar aqui. 3, 4, 5, 6. Então, 46. 6. Ainda, Vai. as garras afiadas. As 22 garras 22. afiadas. Também vamos pegar representar? 22. Vamos. Então, vamos pegar aqui. Para cada dezena, nós sabemos que são 10 cubinhos. Então, são 20. Então, eu posso trocar os 20 cubinhos por Duas barrinhas. dezenas, 2 barrinhas. Aham. Que é? Aqui está representada a quantidade de As 20 duas dezenas. unidades. Isso. 20, mas são 22. 22. Então, vamos pegar aqui 2 cubinhos, que são 2 unidades. Então, 22. Então, já temos aqui a quantidade representada, né? De dentes pontudos Dentes e de garrinhas afiadas. garrinhas afiadas. Faltam ainda os 3 chifres. Então, 3, né? 3 são unidades. Então, 3 unidades. vamos pegar aqui as 3 unidades. Então, 1, 2, 3. Então, aqui estão representados os chifres cortantes. Os chifres cortantes. Bem, e vamos ter que saber ao todo. Vamos colocar as dezenas na frente aqui? Só Vou pôr esse aqui pra é a cá, forma como a gente pra tá não mais ter que- acostumado, né? Isso. Bom,
Vamos começar contando as unidades soltas? Vamos. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, mais essas duas. 7, 8. Mais aquelas 3. 9, 10, 11. 11 unidades soltas de partes assustadoras. Mas nós sabemos que a cada 10 delas... A gente troca por uma dezena. Por uma dezena. Então, se eu tenho 11 aqui, ó, eu posso deixar só uma. E essas 10 aqui, a gente... Opa, caiu. Troca por uma dezena. Então, aqui as 10. Só que agora agrupadas, né? Agrupadas. Ótimo. Quanto temos ao todo aqui, então? Vamos agora nós vamos contar quantas dezenas. Isso. Né? Então, nós temos uma dezena, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dezenas. Que equivale a 70, né? Que é 70. E mais uma unidade solta, portanto... 71. 71 partes assustadoras. Foi o que o Ni respondeu. Foi o que o Ni respondeu. Ah, então ele acertou? Eu acho que ele acertou. Mas a gente tem que ler essa história até o final, né? Saber, né? O que será acontece. Que o Trondas cumpre mesmo com a palavra? Não sei. Vamos lá, atenção aí. Ele é monstro, né? Atenção aí. Olhem lá na tela. Então, estão representados os 46 dentes afiados, as 22 garras pontudas e os 3 chifres. Em dezenas, veja o que fizemos ali na mesa, né? Foi esse movimento. Pegamos as 40 unidades, que são as 4 dezenas, né? Mais 20 unidades, que são 2 dezenas, e deu o total de 60 unidades, né? Tivemos 100 barrinhas, 6 dezenas. 6 dezenas. E de unidades, somamos as 6 com 2, com mais 3, dando o total de 11, né? Somando tudo isso, fizemos as trocas ali do material dourado, chegamos à quantidade 71. Também podemos somar assim: os 46 dentes, as 22 garras e os 3 chifres, representando com o algoritmo da adição. E então, somando só a ordem das unidades, teríamos 6 mais 2 e mais 3, que dá o total de 11. Dessas 11, apenas uma é que fica na ordem das unidades soltas, porque as outras 10 já trocamos por uma dezena. Então, de dezenas, 4 dezenas, mais 2 dezenas, mais essa nova dezena que acrescentamos, chega ao total também de 71. E agora, a conclusão, será que... Ele acertou a conta, então? Acertou. Então ele tem direito de passar livremente. Eu acho. Mas vamos ver o que o livro diz, né? Vamos ver. Olha lá. Ni não foi devorado. Ufa. Na verdade, Trondas nunca devorou nenhum boborildo. Olha. Ele gostava de assustar os filhotes, fazendo-os acreditar que se errassem uma conta de matemática, aconteceria alguma tragédia. Olha, que seria algo terrível errar uma conta de matemática. Viu só? Então o Ni passou tranquilo. E passaria, então, e o mesmo Ni era só o Trondas era só assustador mesmo. Ele só queria assustar. Ele queria ver se a criançada lá sabia, né? Dos boborildos sabiam fazer contas de matemática. Talvez até fosse uma boa intenção, professora. De repente ele queria incentivar a meninada a aprender a fazer os cálculos. Ensinar a calcular. Mas será que ele próprio, Trondas, sempre acertava as contas? Pois é. Essa era uma pergunta pra gente responder também, né? Não sei, né? O Ni também teve essa dúvida. Olha lá. Ni ficou intrigado e, para testar, fez uma pergunta ao monstro. Se o senhor tem 46 dentes e eu tenho 29, quantos dentes o senhor tem a mais do que eu? E o Ni já sabia a resposta. Já sabia a resposta. Ele queria ver se o Trondas realmente sabia. Sabia. Que interessante, hein? Vamos ver o que ele respondeu. Olhem lá na tela. Então, vamos representar os 29 dentes do Ni e os 46 dentes do Sr. Trondas, né? Do Sr. Trondas, do monstro. O Ni tinha 29, olhem lá. 10, 20, 29. E o Sr. Trondas, 46. 10, 20, 30, 46. Bem,
Se a gente quer saber quantos dentes a mais o Sr. Trondas tinha, então devemos partir da quantidade que eles têm em comum. Que é o 29. 29. 29, que é a Percebam quantidade de ali. dentes do Ni, né? A quantidade de dentes do Ni. Deixamos em destaque ali na tela os 29 dentes. Se eu pegar aqui do Sr. Trondas, aqui tem 30 Tem dentes. 30, né? Mas se Então, tirarmos um, Isso, fica fica 29. Quer dizer, não podemos tirar um só dente. mudar de lugar, né? Vamos mudar de posição. E foi Então, ali para a última posição, né? Foi para o último, damos o dente ali de posição só para facilitar nos cálculos. Portanto, aquilo que está em destaque ali, os 29 dentes, Os dois têm em comum. os dois têm, A mesma tanto um quantidade. quanto o outro. Agora, o que ficou para fora, o que o Trondas tem a mais, é que precisamos contar. Vamos contar? Olha lá na tela. Vamos ver quem consegue descobrir quantos dentes a mais tem o Trondas, quantos dentes ali ficaram para fora daquele destaque, né? Então, ficaram 10 mais 7. 10 Então, mais 7, que é... 17. Opa, Então, Trondas tinha 17 dentes pontudos e afiados a mais do que o Ni. Muito bem. Será que ele acertou? Não sei, Ficar na vamos ver. dúvida. Vamos ver. Essa quantidade, esse resultado também poderia ser obtido usando o algoritmo da subtração. Como Trondas estava demorando muito para responder, Ni mudou a pergunta. Deu uma chance. Deu uma chance para ele. E a pergunta agora foi a seguinte: se o senhor tivesse apenas a metade dos seus dentes, será que eu teria mais chance de não ser devorado? Olha, o Ni é louco de esperto, O Ni é hein? muito esperto. Você viu só? Bom, se o Trondas tivesse metade dos dentes que tem, ele tinha o quê? 46 dentes. 46 dentes. Vamos ver. Como descobrir quanto é a metade? Estão ali representadas na tela os 46 dentes do Trondas. Do Trondas, aham. Bem, se eu pensar em metade, é dividir em duas partes, né? E duas partes Iguais. iguais. Porque é metade. Isso. Então, olhem lá. Podemos colocar aqui 10 dentes de um lado, 10 outros 10 dentes do do outro. outro. Novamente, 10 dentes de um lado e 10 dentes do outro. Estamos dividindo em duas partes iguais. Agora, esses últimos 6 dentes. Vamos colocar 3 em cada parte. Em cada parte. E, portanto, chegamos ao total ali da divisão. Veja que poderia ser feita pelo algoritmo da divisão também, né, professor? Poderia também. Olhem lá na tela, o algoritmo da divisão, 46 dividido em duas partes. Primeiro, colocamos 10 dentes para cada parte, para cada lado. E por isso que está lá o 10, O 10. sendo representado Ao lá todo, também. então, teríamos dividido já 20 dentes. Sobrando ainda 26. Novamente, colocamos 10 em cada parte, para descobrir a metade, né? E usamos outros 20 dentes, sobrando 6. Desses 6, mais 3 para cada 3 parte. para cada parte, chegando ao total de 23 dentes em cada metade. Cada então, metade. se ele tivesse lá, ele tem 46 dentes. Se tivesse metade disso, seria 23. 23. Será que com menos dentes ele seria... Teria mais menos chance de assustador? não ser devorado? Ele não seria devorado, né? O monstro só queria assustar. só queria Mas o Ni não sabia, o Ni estava meio preocupado ainda. Com metade dos dentes, o Ni acreditava que ele ia ter mais chance de sair ileso. Ou seja, de sair sem nenhum machucado aí, desse confronto com o Trondas, mesmo se errasse o cálculo. E sim, sabemos, ele estava certo, né? Ele estava certo. Vamos a uma outra situação? Qual é o seu boborildo preferido? Ih, pergunta difícil, hein? Eu acho que é o do Ludmilo. Eu fiquei com dó da alergia dele. Ah, eu também fiquei. Mas eu também fiquei com muito dó do Rufus. Pensa você dormir numa cama que fica te mordendo a noite toda. Fiquei com dó não foi dele ele, também. foi o cliente, mas ele sofreu consequências, né? Agora o Nhodó eu queria pegar no colo também, coitadinho. Tão bonitinho, né? Cheio de magos. Enfim, bom. Teve uma professora que fez uma pesquisa Isso. para saber. Então, a professora Noeli enviou a cada semana um problema boborildo para seus 32 estudantes, para eles resolverem.
Depois disso, ela realizou uma pesquisa para saber qual dos personagens boborildos os estudantes gostaram mais. Ah, que interessante. Qual será o personagem que o pessoal de casa mais gostou? Pois é. Vamos descobrir quais os da professora Noeli gostaram mais? Olha lá os resultados da pesquisa dela. Em primeiro lugar, Dudimilo. Também eles têm a mesma preferência tua, Você né? viu só? Todo mundo gostou das orelhinhas do Dudimilo. Ele recebeu metade dos votos. Metade da turma da professora Noeli votou Votou no no Dudimilo. Dudimilo como personagem favorito. Em segundo lugar, ficou o Ni, com um quarto dos votos. A quarta parte da turma preferiu o Ni. E os outros personagens ficaram com o restante dos votos. Não diz ali quantos são, Não. mas a gente consegue A descobrir. gente consegue descobrir. Vamos lá. Primeiro lugar, do Dudimilo. Bem, se eram 32 estudantes da turma da professora Noeli e metade deles... Escolheram o Dudimilo. Quantos são? Quanto é metade de 32? Olha lá representado. Como se fosse o gráfico de setores. De setor, né? Lembra aquele gráfico em formato circular que vimos em algumas aulas passadas? Bem, ele poderia representar o círculo todo ali, como se fosse o total de alunos, de estudantes que votou, e metade como sendo a metade de 32, que é 16. 16. 32 dividido em duas partes, É, dividido ao 16. meio. 16, portanto, 16 estudantes dos 32 preferem o o Dudimilo. Dudimilo. Bem, e E o Ni? o Ni? O Ni Um quarto ficou em dos segundo votos. lugar. Teve um quarto. Um quarto. Então, olhando ali naquela imagem que representa um gráfico dos setores, eu teria o total dividido em duas partes. Que daria 16 para cada uma. Mas, E agora, se eu dividindo divido novamente novamente ao meio cada uma delas, vejam que o círculo todo foi dividido em quatro partes. É como se a quantidade total de 32 estudantes estivesse sendo representada por quatro partes de 8 estudantes. E uma parte dessas quatro, né, é que corresponde ao total de estudantes que preferiu o Ni. Dividindo 32 por 4, portanto, 8 estudantes. E quanto aos outros personagens? A gente viu, né, que o Dudimilo Já ficou com 16 votos. Metade da turma. O Ni ficou com Outros 8 votos. Então, o restante desses votos é dos outros boborildos. Como saber quanto é o restante? Veja, eu já tinha 16 estudantes que votaram no Dudimilo, 8 estudantes que votaram no Ni. Quantos estudantes já foram? Lembre-se que a turma é formada por 32 essa estudantes. Turma, né? Então, se somarmos os 16 com mais os 8, com 8 vai dar... Quanto que vai dar aí, amiguinho? Isso 16 mesmo. mais 8. Acertaram? 24? Acertaram? Ouvido aqui. 24 votos. Mas tem mais votos ainda, porque são 32 estudantes. São 32 estudantes. Então, olhem lá na tela. Aqui está a nossa soma, né? 16 com mais 8, que já acertamos aí. A partir desses 24 estudantes, vamos completar para que cheguemos ao total de 32? Olha lá. 25, então, nós temos o 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Opa, chegou ao 32. Quantos estudantes ainda tivemos que colocar ali para completar 32? 8 Estou dando cola para vocês. Olha lá. 8. Os outros personagens ficaram com 8 votos. Mas eu achei um pouco injusto, são todos tão bonitinhos. Né? Eu gosto de todos. Eu também. 8 estudantes. Conseguiríamos chegar também a esse resultado de 8 estudantes com o algoritmo da subtração, pegando o total e pegando os que votaram no Dudimilo e no Ni. Mais um probleminha, que não é dos boborildos, mas que está trabalhando na mesma ideia. A mesma ideia, né? Então, vamos olhar lá na tela, então.
Paulo, Tiago e João são amigos e gostam muito de ler. Na biblioteca da escola onde estudam, há 180 livros de aventura. Os 3 amigos querem conhecer todas as histórias em tempo recorde. Então combinaram de dividir a leitura de modo que cada um lesse o mesmo número de livros e depois contasse a história para os demais. Uau! Viu que legal? Os 3 amigos gostam de ler. Gostam muito de ler e eles querem conhecer todas as histórias. Todas as histórias dos 180 livros. É muito livro, hein? Uhum. Caramba. Mas aí, o ideal seria que cada um lesse com o tempo, né? Mas eles combinaram de que cada um leria uma prazo, parte. né? Eles colocaram um prazo para ler. Isso. Né? Para ler todos esses livros. Porque uma coisa é a gente ler, outra coisa é a gente ler, entender e contar para alguém. Isso é ainda mais legal. Isso é mais legal ainda. Bem, era isso que eles fariam então. São 3 amigos, são 180 livros. E vamos ver como é que, se fôssemos dividir igualmente toda essa quantidade de livros pelos 3 amigos. Pelos 3 amigos. Como é que ficaria? Poderíamos, assim, como 180 é um número grande, né? E o 3 é um número menor, a gente já poderia começar essa divisão de 10 livros para cada um. Poderíamos mesmo. Né? Cada um já poderia pegar 10 livros ali da estante. E se a gente representasse com material dourado? Também podemos. Vamos fazer? Como é que ficaria os 180 em material dourado? Aí é que está. Vamos lembrar? Cada barrinha, 10 unidades 10. é uma dezena. Isso. Então tem 10. Né? Tem 10. Então nós precisamos ter 180 Sim. unidades. Então uma barrinha tem 10. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Opa, vamos colocar mais aqui então. 80. Opa! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Vamos pegar esse 180 aqui? Vamos pegar esse 180? Tá bom. 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. É muita barrinha. Muita barrinha. Podíamos representar com uma plaquinha também, 10 né? barrinhas dessa a gente poderia trocar por uma plaquinha. Por uma plaquinha. Então, de fato, inicialmente seriam 100 e 4, 180. Isso. Poderia ser representado dessa forma? Isso, 180. exatamente. E queremos dividir em 3 partes iguais. Bem, para começar esse algoritmo da divisão, a gente poderia pensar que eu não consigo dividir isso aqui em 3 partes iguais, a não ser que quebrássemos, né? Então, de fato, talvez fosse mais interessante trocar né? uma placa. Troca a plaquinha barrinhas. por 10. Tem 10 aqui? Tem. E a gente tem... Tem 10. Temos ao todo, portanto... 180 unidades, que é a mesma coisa que 18 dezenas. 18 porque dezenas. Cada dezena tem 10 unidades. Isso. Então vamos distribuindo aí, de repente dando um palpite aí de 10 livros. 10 livros são representados. Por uma barrinha. Por uma barrinha, são as 10 unidades. Para cada um. Aqui, eu vou pôr a quantidade pro primeiro. Como era o nome dele? Paulo, né? O Paulo, o Tiago. E o... João. Vamos voltar lá? O João. Paulo, Tiago e João. Olha lá, 10 livros para cada um. Vejam na tela como é que ficou. 10 livros para cada um. Ao todo distribuímos 30. Portanto, sobrando 150. Ainda temos aqui muitos para distribuir. Vamos então, pôr... mais um. Isso. Mais 10, né? Mais 10. Mais uma barrinha uma que vale dezena, 10. né? Mas 10 mais uma unidades. dezena para cada um. Olhem lá na tela. Outra vez 10 unidades para cada um. Distribuindo assim... 30 livros. 30 mais 30 livros. Mas ainda sobraram... 120. 120. Então, vamos distribuir mais uma dezena para cada um. E acho que podemos distribuir ainda novamente. Mais uma. Mais uma para cada um. E mais uma aqui. Vamos pôr mais para lá para dar para ver? Mas ainda acho que a gente pode continuar. Podemos continuar. Uma pro Paulo. Uma pro Tiago. E outra pro João. E outra pro João. Olha aqui, ó. Tem 3 certinho. Certinho. Novamente, mais uma para cada um. Para cada um. Deu quanto para cada um? Então, olha só. 1,
2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 partes iguais. 3 partes iguais. Olha lá na tela. Então fomos distribuindo 10 livros de cada vez para cada um, até que os livros ou as unidades aqui tivessem acabado, Isso. né? Ao todo. Portanto, ficaram lá 10, mais 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 livros, meu Deus. Para cada Para cada um. Cada um teria que ler 60 livros. 60 livros. Quanto tempo levaria para ler 60 livros? Também depende do tamanho do livro, né? Isso Tem é verdade, livros né? pequenininhos, com poucas páginas, depende do livro. Mas livros de aventura geralmente são livros assim, um pouco mais extensos, né? Pois é. É que eles gostavam muito de ler, né? Uma outra estratégia, e que chegaria também na mesma resposta, seria, ao invés de distribuir 10 para cada um, distribuir 30. Porque cada prateleira tem 30 livros ali. Então teríamos lá uma prateleira inteira, 30 livros para o Paulo, 30 livros para o Tiago, 30 livros para o João. Mas sobrariam ainda outras 3 prateleiras. Outras 3 prateleiras. Mais uma vez a gente entregaria esses livros de cada prateleira para cada um. Para cada um. Então o Paulo, só ele receberia 60. O Tiago também, o equivalente a 2 prateleiras cheias. E o João também. Chegando nesse resultado, com o uso desse algoritmo mesmo que usamos ali, mas dessa vez, ao invés de distribuir 10 de cada vez, foram 30. Foram 30, né? Quantos de cada vez é livre. A gente pode sempre escolher. E a Luísa? A Luísa também gosta de ler. Também. Ela gosta muito. Então vamos lá. Nesta semana, ela comprou um livro novo que tem 120 páginas. Nossa! Ela colocou como meta ler esse livro em 12 dias. Para cumprir essa meta, quantas páginas Luísa terá que ler em média por dia? Assim mais ou menos, por dia. Olha que menina planejada, né? Organizada. Então ela quer ler essas 120 páginas em 12 dias. Ela não quer ficar mais do que isso presa ao mesmo livro. A meta dela. Já quer ir para outro, né? É claro, ela poderia variar, pode ser que um dia leia menos, um dia leia mais, mas ela quer saber uma quantidade exata e igual para ler em cada dia. Mais ou menos, né? Quantas páginas ela poderia ler por dia? Teria que ler por dia. Então vamos ver como é que ela fez? As 120 páginas, divididas em 12 dias, ela... Primeira hipótese, ela pensou em ler 5 páginas por dia. Vamos ver. Né? Se ela lesse 5 páginas por dia, vejam lá na tela. Ela teria lido ao todo, ao final dos 12 dias, 60 páginas ao todo. Ainda restariam outras 60. Não é suficiente, ela quer ler o livro todo. Tem que colocar mais páginas para leitura. Então, se ela lê ao invés de 5, 10 páginas, né? Então, ela acrescentou mais 5 páginas ali. Outras 5 páginas por dia, conseguiria dar conta de mais 60 Ou seja, ela tem que ler 10 páginas por dia. E aí ela pode variar um pouquinho, né? De repente, se um dia leu 9, no outro dia leu 11. Mas essa média de 10 páginas por dia vai permitir que ela termine a sua leitura do livro em 12 dias, que é a meta dela. Em 12 dias, isso mesmo. Poxa, ela já deve ter outros livros na fila. Ah, né? Com certeza, né? Porque ela gosta de ler. Fazendo a divisão, então, das 120 páginas em 12 dias, temos o total de 10 páginas por dia. Olha lá na tela, naquele quadro, como é que ficou distribuída a programação da leitura de Luísa. Na linha de cima são os dias. No primeiro dia, ela vai ler 10 páginas. Na linha de baixo estão o número de páginas de cada dia. No segundo dia, outras 10 páginas. E assim por diante. Até o 12º dia, que também são 10 páginas. Também são 10 páginas. Fazendo isso, ao todo, ela terá lido 120 páginas. 120 páginas. Olha lá. Lendo 10 páginas diariamente, em 12 dias, Luísa terá lido todas as 120 páginas de seu livro e estará pronta para conhecer novas aventuras.
Vamos fazer essa anotação? Esse registro num quadro fica legal, né? Fica Tu consegue perceber certinho a progressão ali dos dias. Então coloquem lá a data, o nosso conteúdo, as operações fundamentais novamente, né? E copia os dados que estão ali na tela com esse último probleminha da Luísa. Já voltamos. A anotação, o registro já feito lá no caderno. Então vamos continuar? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho com lógica. Isso. Para ir à escola todos os dias, Nia e seus amigos precisavam atravessar a ponte e enfrentar o monstro Trondas. Para se sentirem mais corajosos, levavam consigo um amuleto da sorte. Supersticiosos. Isso. Vamos seguir as pistas e descobrir qual a estratégia e qual amuleto cada um utilizava para atravessar essa ponte? Vamos lá. Ni levava um chiclete mastigado como amuleto da sorte. A estratégia de Dudmilo era atravessar a ponte correndo. E Dagnolha levava uma maçã bichada como amuleto. Sua estratégia para atravessar a ponte era ir caminhando, bem devagar, para não chamar a atenção do monstro. Quem levava uma casca de banana como amuleto? E quem tinha a estratégia de atravessar o rio Anado? Gente, quanta informação! E nós temos 2 perguntas para responder. Duas, dessa vez são 2. 2 perguntas. Bem, são 3 os personagens, então. O Dudmilo, a Dagnolha e o Ni. E o Ni. Então esses 3, temos que ver esses 3 personagens, cada um deles tinha um amuleto da sorte. Eles tinham essa superstição. E uma estratégia diferente para atravessar. Uau! Será que tem algum modo da gente organizar essas informações mais fácil?
eu acho que a gente tem que organizar essas informações para poder descobrir essas respostas dessas perguntas que a gente fez ali. Organizar os dados quando vamos resolver um problema é muito importante, para que a gente tenha bem evidente ali, né, quais são as informações que foram dadas e como a gente pode fazer o uso delas. Para poder descobrir. E claro, qual é, ou quais são, nesse caso, as perguntas, né, a serem problema. respondidas. Então, olhem ali na tela. Nós temos representadas, por meio de imagens, todas as informações do problema. Os 3 personagens da Agnólia, do Dudmilo e o Ni estão ali. As 3 estratégias e a nado, correndo ou caminhando. Isso. E também os 3 amuletos. Que era a casca de banana, que era o chiclete mastigado e a maçã bichada. Tinha que ser mastigado mesmo. Tinha que ser chiclete mastigado. Esse era o amuleto da sorte. Esse era o amuleto. Então, vejam, prestem bastante atenção como é que a gente pode organizar essas informações. Olhem ali na tela. Nós temos 3 tipos de informações. Personagens, a estratégia de cada um e o amuleto que cada um usava. Bem, seguindo cada uma das pistas, vamos tentar completar ali com aquelas imagens? Isso. Então, o Ni levava um chiclete mastigado como amuleto da sorte. Então vejam lá. O personagem Ni levava como amuleto um chiclete mastigado. Um chiclete mastigado, está ali a primeira pista. A segunda. A estratégia de Dudmilo era atravessar a ponte correndo. Então o personagem Dudmilo atravessava a ponte correndo. Não sabemos ainda qual é o seu amuleto. Não, ainda não. Mas sabemos que ele atravessava a ponte correndo. Isso. E a Dagnólia levava uma maçã bichada como amuleto. Sua estratégia era atravessar a ponte. Para atravessar a ponte, era ir caminhando bem devagar, para não chamar a atenção do monstro. Veja que na pista da Dagnólia, então, já foram dadas as 2 informações dela, né? O amuleto e a estratégia a maçã bichada, e ela ia caminhando. A sua estratégia. Olhem lá na tela. Então, Dagnólia, que tinha como amuleto a maçã bichada, atravessava caminhando, bem devagar. Mas e quanto à estratégia do Ni e quanto ao amuleto do Dudmilo? E agora? Vamos lá. Bem, só sobraram a banana descascada. A casca de banana, aliás. E a estratégia de atravessar o rio Anato. Né? Então é isso. Olhem lá as perguntas. Completadas todas as informações, podemos responder as perguntas. Quem levava uma casca de banana como amuleto? Tá lá. O Dudmilo. Dudmilo. E quem tinha a estratégia de atravessar o rio a nado? Tá lá também. O Ni. O Ni. Atravessava rapidinho a nado. Certo? Vamos lá. Isso aí. Agora, finalizando a nossa aula bem rapidamente, nossas perguntinhas quiz, né? finais. Qual era o desafio que Tronda sempre propunha quando via um filhote de boborildos atravessando a ponte? Era resolver cálculos matemáticos? Fazer cócegas nele? Ou era brincar com ele? Resolver cálculos matemáticos. Isso mesmo. Próxima. Trondas tinha 22 garras afiadas e Ni apenas 10. Que pergunta pode ser respondida com essa informação? Uau, isso é um pouquinho diferente. Ele te deu algumas informações e está te pedindo qual daquelas perguntas você conseguiria responder com as informações. Então, a primeira pergunta é: quando Trondas cortou as garras pela última vez? Não dá para saber isso. Ele não deu essa informação. Quantos filhotes boborildos Tronda assustou? Não temos ideia também. Temos essa aí. E quantas garras afiadas Trondas tinha a mais que Ni? Isso dá para saber. Isso. Porque eu tenho a quantidade de garras do Trondas e a quantidade do Ni. Então essa pergunta essa é a pergunta que daria para responder. E era isso. O que fizemos hoje? Resolvemos problemas, utilizamos as operações fundamentais de adição, subtração, multiplicação, divisão. Isso. Né? E aprendemos também com o Ni que a gente não precisa ter medo de errar. Não. Nem na matemática. Se a gente errar, a gente tenta novamente.
Isso. E sempre, pra tudo tem um jeito. Isso mesmo. Por hoje era só, pessoal. Tchau, Até pessoal. a próxima. Até a próxima.